Olá! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Eu sou Heloísa e este é o canal Comunicação. E você? Você aí, você que se diz muito bom de comunicação, você que fala bem, escreve bem, está pensando em cursar jornalismo. E você que era como seu coleguinha aí que fala bem, que escreve bem, mas já está cursando jornalismo, está no início da faculdade. Eu tenho uma pergunta para fazer para você, isso mesmo. Não se assuste não, uma perguntinha bem simples. Você sabe quais são as características essenciais do jornalismo? Pois é, se você sabe, te convido a contribuir com seus conhecimentos aí nos comentários. Se você não sabe, fique comigo até o final desse vídeo para você saber que é disso que nós vamos falar hoje. Mas para todo mundo, eu indico dê o seu like, isso ajuda muito a divulgar o vídeo e fazer com que o conhecimento chegue a mais pessoas. Ó, se ainda não é inscrito, não perca tempo, se inscreva agora. Clique aí ó, em inscrever-se e compartilhe esse vídeo. Então, sem mais enrolação, roda a vinheta. Pessoal, hoje eu trouxe aqui ó, a minha colinha. Não sei se vocês conseguem enxergar, mas o vídeo de hoje é baseado no artigo Jornalismo Online segundo o modelo de Otto Groth. Esse artigo foi escrito por Antônio Fidalgo. Bem, se vocês não sabem quem é Antônio Fidalgo e Otto Groth, vou deixar o link da biografia de ambos na descrição do vídeo. Então vamos lá. Vamos começar, gente, do começo, na introdução. Logo na introdução, ele fala como a internet tem mudado o jornalismo e ele até faz algum questionamento aqui se o jornalismo online não é uma forma nova de informar e o jornalismo dito como tradicional, jornalismo de TV, jornalismo de rádio, se tornou uma forma obsoleta, ou seja, uma forma antiga que caiu em desuso. Mas na verdade, gente, esse artigo ele trata o jornalismo online como algo assim fora do comum, uma coisa, nossa, online, meu Deus! Mas sabe por que isso acontece, gente? Porque esse artigo foi publicado no ano de 2004, quando apenas 20% da população brasileira tinha acesso à internet, segundo dados do IBGE. Então era algo muito novo para aquelas pessoas, tanto para quem recebia a notícia, para quem era espectador ou leitor, tanto para os pesquisadores que elaboravam esses artigos. Então, gente, acho que já está na hora, né? A gente estudar mais, focar mais e ser um pesquisador para trazer coisa mais nova, né, para nossa faculdade. O que vocês acham? Bom, vocês devem estar se perguntando, mas por que a Heloísa pegou um artigo tão antigo, uma coisa tão antiga pra gente? Pois é, eu trouxe esse artigo para poder mostrar que as notícias mudam, os veículos de comunicação mudam, a forma das pessoas interagirem com a notícia muda, mas uma coisa não muda, a essência do jornalismo, essa permanece a mesma. Bom, antes de pensar nas características essenciais do jornalismo, vocês já pararam para pensar o que é jornalismo? Bem, como o próprio Antônio Fidalgo fala aqui no artigo, vou mostrar para vocês aqui na segunda página do artigo, o que é ou não é jornalismo é uma questão que a gente não pode responder como se responde uma questão de física ou de química, né? Não pode ser respondido como algo exato. Graças a Deus, né, gente? Porque eu sou de humanas. Vocês vocês também são, né, gente? Eu sou de humanas, tô longe de exatos, Deus me livre. Mas, antes de tudo, o jornalismo é uma atividade humana. Eu costumo dizer que o jornalismo é uma profissão de responsabilidade social. Por quê? Porque você lida com pessoas o tempo todo, você tem que entender a sociedade, construir uma narrativa de acordo com aquilo que a sociedade demanda e você tem que falar diretamente com o povo. Até nossos professores na faculdade sempre falavam, o jornalista não faz jornalismo para um outro jornalista. Ele faz o jornalismo para o professor, para o dentista, para o pedreiro, para o gari, enfim, para as pessoas no geral.
Então ele tem que ter esse senso de responsabilidade. Ele tem que apurar a informação, ele tem que informar com ética, que é o mais importante dentro do jornalismo. Agora que eu já dei uma explanada no que é jornalismo, vamos para as características essenciais do jornalismo, que são, anotem aí, periodicidade, universalidade, atualidade, publicidade. Não é propaganda não, gente, calma aí. Agora eu vou explicar cada uma. Vocês anotaram, né, gente? Agora eu vou explicar cada uma delas. Bem, a primeira característica que o Antônio Fidalgo começa nomeando é a periodicidade. E o que seria essa periodicidade? A periodicidade é o tempo em que o jornal é publicado ou é veiculado, enfim. Exemplo, jornal diário. O jornal é semanal, é quinzenal, mensal, anual. Enfim, é o tempo entre uma edição e outra. Mas mais do que isso, a periodicidade ela acontece porque pelo fato de que o jornalismo tem essa necessidade de ser sempre atual. Agora, gente, vocês já pensaram, por exemplo, vocês estão lá assistindo a Globo e aparece a propaganda do Jornal Nacional, 8h30, horário de Brasília, começa o Jornal Nacional. Aí de repente dá uma coisa assim na cabeça do Bonner, da Renata, eles falam assim, não, eu não tô afim de fazer Jornal Nacional não. Então, hoje não. Quem sabe a gente pode veicular, fazer aqui, preparar tudo, mas veicular só daqui 6 meses, vai ter notícia velha. Então é compromisso com o horário, compromisso com os dias da semana, e tem que ter isso muito bem estabelecido em respeito ao público. A segunda característica essencial do jornalismo nomeada nesse artigo é a universalidade. E o que seria a universalidade? A universalidade é justamente aquilo que diz respeito à sociedade. O jornalista, como eu já falei antes, ele tem um compromisso com a sociedade, então por que ele vai informar uma coisa que tem a ver com a vida pessoal dele, por exemplo? Isso não interessa a ninguém. O jornalista tem que informar aquilo que é de interesse público. E o que seria interesse público? Coisas que envolvem saúde, segurança, educação, violência, enfim, tudo o que move, tudo o que estrutura uma sociedade, tudo que está presente nela. Eu vou encerrar a definição de universalidade lendo um trecho do artigo. Tudo o que se passa no universo é idealmente objeto da mediação jornalística. Tudo o que você vê que é notícia é a mediação que o jornalista faz entre o fato e a pessoa que está recebendo, através de uma narrativa, que é a notícia, a reportagem. Depois de periodicidade, universalidade, ainda temos a atualidade. Pensa só, eu tenho aqui esse jornal no meu cenário com a data de 22 de janeiro de 2016. Essa notícia é atual? Não. Eu posso me informar através desse jornal no dia de hoje, no ano de 2020? Não. Tanto que eu hoje utilizo como decoração do meu cenário. Então, por isso que tem a necessidade do jornalismo ser atual. Ele tem que convergir com aquilo que é demanda para o público hoje. E uma coisa, quanto menor o intervalo entre uma edição e outra, mais atual ele será. Agora, a gente está vivendo a pandemia do coronavírus. Já pensou se um dos nossos jornais decidisse falar sobre a gripe espanhola de 1918? O que isso tem a ver com a gente aqui? Nada. A não ser que seja uma reportagem que fale como as pessoas reagiram naquela época em comparação com os dias de hoje. Mas não tem um valor notícia, não tem alguma coisa para informar, alguma coisa que vai acrescentar nos dias de hoje. E por fim, ele nomeia a publicidade como uma característica essencial do jornalismo. Mas o que seria publicidade? Seria publicidade propaganda, por exemplo? Seria
fazer propaganda para algum produto dentro do jornal? Não, gente, não é isso. Publicidade é o fato de tornar o jornal público, tornar o jornal acessível à sociedade, o jornal acessível ao público. E o que seria esse jornal acessível ao público? É um jornal que tem valor notícia, que está de acordo com o território em que ele é veiculado. Por exemplo, um jornal veiculado em Minas Gerais, ele vai falar sobre Belo Horizonte, que é a capital, e os destaques das cidades mineiras, por exemplo. Isso tem interesse público para nós, os mineiros. Assim será o Jornal de São Paulo, do Rio de Janeiro, um jornal nacional que abrange aí o território, todo o território brasileiro, com algumas notícias do exterior que podem nos afetar diretamente. Então a publicidade é isso. Além de contemplar um público específico, a publicidade envolve também uma linguagem clara e objetiva que aproxima o leitor, o telespectador, o ouvinte daquela notícia. Uma linguagem que vai trazê-lo para aquela notícia e vai fazê-lo entender o que está sendo dito ou o que está escrito. Outra coisa muito importante em relação à publicidade é que o jornalista tem que evitar aquelas palavras muito rebuscadas, aquelas palavras difíceis, quando ele tem um público muito grande, porque ele vai atender desde um professor universitário até um gari, uma pessoa com menos estudo, menos instrução, então ele tem que ter respeito por todos. Uma linguagem coesa, concisa, objetiva e de fácil entendimento. Isso valoriza muito a publicidade de um jornal. Bem, essas são as características essenciais do jornalismo. Espero que eu tenha sido muito clara nas minhas explicações. Bom, eu vou ficando por aqui. Um beijo, tchauzinho, até o próximo vídeo. Não se esqueça de me seguir lá no Instagram, tá aparecendo aí na tela. Fui!